Boa noite, irmãos e irmãs. A paz do Senhor. Amém. Mais uma vez, uma alegria poder estar aqui compartilhando com os irmãos, com as irmãs, mais um estudo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, gostaria de agradecer especialmente a presença da minha mãe, que faz presente aqui conosco. Que o Espírito Santo de Deus esteja com ela e com todos nós, nos dando discernimento para o entendimento da palavra. Minha mãe, que é também tia de Rosaura, sogra de Maristela, avó de Luana, parente da igreja toda. Amém? Então, antes da leitura do trecho do Evangelho que nós vamos estar falando hoje, eu gostaria de convidar os irmãos para fazermos uma breve oração. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, convocamos, Senhor, o Teu Espírito Santo, clamamos, pedimos para que Ele esteja aqui conosco, nos dando discernimento, entendimento espiritual acerca do Evangelho que será falado, meu Pai. Que seja o Espírito Santo usando a boca do pregador, e que seja o Espírito Santo usando os ouvidos de quem está aqui presente, para que o Evangelho possa fazer morada, frutificar, e que esses frutos sejam para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, convido a todos para estarmos abrindo o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, 9. A parábola do fariseu e o publicano. Lucas 18, 9. Eu vou fazer a leitura. A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Então, meus irmãos, essa é mais uma parábola que nós vamos estar trazendo aqui dentro dessa sequência, né, de parábolas. Já tem um tempo que a gente está trazendo essas parábolas. Eu estava vendo hoje minhas anotações lá em casa, e essa já é a 19ª parábola que nós vamos estar trazendo aqui em estudo, né? Ou presencial ou através do nosso canal. E é uma das parábolas muito conhecidas, das mais conhecidas, né? Eu diria que uma das mais conhecidas, que é esta parábola do fariseu e do publicano. Como o próprio versículo 9 diz, é uma parábola que Jesus contou ali durante o seu ministério terreno, e o próprio texto nos diz que Jesus propôs essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros.
Então, provavelmente, né, Jesus estava, apesar do jeito que o Evangelho nos traz, ser um grupo indefinido, mas é bem provável que essa parábola estava sendo dita ali para uma maioria de fariseus, né? Nós sabemos que durante todo o ministério de Jesus ele estava sempre confrontando os fariseus, estava sempre tendo embates com os fariseus, e os fariseus, por outro lado, sempre acompanhando o ministério de Jesus, sempre questionando, sempre buscando alguma forma de confrontá-lo, nunca crendo, mas sempre confrontando. A maior parte dos fariseus, a gente pode dizer grande parte dos fariseus, eles rejeitavam o ensino de Jesus, né? E muitos deles demonstravam exatamente esse comportamento que Jesus descreveu aqui nessa parábola. O comportamento de desprezo para com os outros, de se acharem superiores, né? E só eles que entendiam da lei, que só eles eram dignos de serem justificados. Na Bíblia nós temos duas exceções que eu me lembro aqui de fariseus que não se enquadram nesse contexto, que é o Nicodemos, né, e o José de Arimateia. Nicodemos é que procurava Jesus, tem o texto do Evangelho em que ele inclusive estabelece ali um pedido, né, de ensino de Jesus, e Jesus tem aquela, né, passagem famosa também que ele fala que com Nicodemos que, né, para entrar no reino, entender o reino, seria necessário nascer de novo. E Nicodemos não entendeu, né? Perguntou, mas como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Mas ele procurava Jesus, ia escondido, mas sempre estava conversando com Jesus, e José de Arimateia, que inclusive foi responsável, né, pelo sepultamento do Nosso Senhor. Então essa parábola é uma parábola que o grande significado dela, né, que o cerne principal dela é a oração. E Jesus está nos ensinando, né, qual é a atitude correta na oração. Jesus, durante todo o ministério dele, né, mesmo se colocando como Filho de Deus, né, fazendo todos os sinais, prodígios, milagres, ele sempre exortou a oração, em que Jesus se retirava para orar. Então, essa parábola, ela está falando sobre oração. E ela é constituída da oração feita por dois homens, e com dois resultados diferentes, né? O fariseu e o publicano. O fariseu. Quem era o fariseu? A gente sempre está falando dos fariseus, dos embates dos fariseus com Jesus. Os fariseus eram um partido religioso, né, radical e conservador. Seus integrantes, eles se jactavam, se orgulhavam, né, de se acharem cumpridores das leis e das tradições judaicas. E por isso mesmo se achavam superior aos demais. Se auto-intitulavam filhos de Abraão e sempre demonstram muita soberba, muita arrogância. Em diversas ocasiões, como eu disse, Jesus confrontou e repreendeu representantes desse grupo, inclusive, né, chamando-os de hipócritas, raças de víboras e diversas outras situações em que Jesus os confrontava, pois Jesus via neles a religiosidade hipócrita, aquela religiosidade onde eles não faziam o que pregavam. Esses eram os fariseus. Era comum, né, que os fariseus fossem ao templo para orar, se achavam, né, ou queriam se mostrar piedosos e gostavam de exibir a sua condição de religiosos,
fazendo orações em lugares públicos, nas esquinas, para que as pessoas realmente os vissem, né? Ou seja, era uma forma de orar, mas buscando uma aparência, uma forma de se demonstrar aos outros, né? E os publicanos? Quem eram os publicanos? Os publicanos eram um grupo de profissionais judeus, mas que eram empregados dos romanos. Eram judeus a serviço de Roma. E a principal função deles era cobrar impostos, taxas, tudo que Roma exigia. E, naquela época, essas cobranças muitas vezes eram feitas de maneira agressiva, de forma, inclusive, violenta. Então, os publicanos eram, assim, muito odiados, desprezados pelos judeus. Os judeus não gostavam dos publicanos mesmo. Eles os consideravam traidores, corruptos, eram, de certa forma, não eram proibidos, mas eles não eram bem recebidos nas sinagogas, mas eram judeus, então eles tinham o direito de ir ao templo, porque então eles oravam na parte externa do templo, né? O pátio, nas sinagogas lá dentro, onde ficavam os fariseus, eles não tinham esse acesso, justamente por causa desse embate, né, que existia entre eles. O pessoal não gostava, lá daquela época, não gostava dos publicanos mesmo. E, então, foi exatamente, né, como está colocado aqui na parábola de Jesus, que os publicanos tinham que fazer para orar. Na parábola fala que ele tinha que ficar, aqui, ó, o publicano estando em pé longe, ou seja, ele não ficava lá junto com os fariseus, tinha que ficar na parte externa, longe de onde os fariseus estavam. Então esse é o contexto aí dos personagens da parábola. E aí vamos falar da oração. Primeiro a oração do fariseu. O primeiro orar ali foi o fariseu. Os dois, né, tanto o fariseu quanto o publicano, estavam ali no templo com o mesmo objetivo: orar. Só que o fariseu provavelmente, dentro de toda essa circunstância, deve ter procurado um lugar de destaque para fazer sua oração, possivelmente o mais próximo possível lá do santuário que existia no templo, e lá, posto de pé, como está falando ali no versículo 11, orava. Mas como ele orava? O próprio texto fala, ele orava de si para si mesmo. Ou seja, né, ele estava exercendo a oração, mas não para Deus. Ele estava ali fazendo um ato, um procedimento para ele próprio. Ou seja, né, o fariseu estava falando de si consigo mesmo, seus elogios eram dirigidos ao seu próprio ego. Em sua oração, né, que está ali no versículo 11, em momento algum, ele mostrou arrependimento, ele confessou pecados, ele agradeceu. Ele apenas se exaltava. Ele queria mostrar para Deus o quanto ele era bom e como Deus era privilegiado por ter alguém daquela qualidade orando diante dele. Olha como existe toda a inversão de valores, né? Ele estava orando, mas ele estava se orgulhando, se jactando, se glorificando. Em vez de dar honra e glória a Deus, ele gloriava a si mesmo. E ele focava em se comparar a outras pessoas, né? Como ele está comparando: ó Deus, olha lá o versículo 11, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Ou seja, ele se comparava a outras pessoas, mas ele não se comparava a pessoas justas. Ele poderia estar ali né, não é o correto, mas ele poderia estar se comparando a Moisés, a Elias, a Jeremias, aos profetas ali da época, Daniel. Mas não, ele estava se comparando com pessoas que estavam numa situação de miserabilidade, desprezados. Ele está se comparando ali com a custa da miséria alheia, né?
Então, ao se comparar com essas pessoas, ele se utilizando, né, desse sentido negativo, né, das pessoas com quem ele se comparava, ele começa a exaltar a si próprio, querer exibir os seus grandes feitos como cumpridor da lei, querendo dizer que ele cumpria mais do que a lei, né? Ao ele dizer aqui que jejuava 2 vezes por semana, a lei mosaica, ela exigia 1 dia de jejum por ano. Ele não, eu estou cumprindo mais do que a lei. Eu jejuo 2 vezes por semana, ou seja, mais uma vez querendo estar acima, né? Querendo se mostrar ainda mais. Então ele estava ali se orgulhando, e a mesma coisa com o dízimo, né? Se orgulhando de pagar o dízimo de tudo que ele possuía, ou seja, querendo se mostrar assim, acima de qualquer circunstância, acima da lei, acima das pessoas, né? Ou seja, uma oração totalmente de exaltação a si mesmo. Já o publicano fazia uma oração diferente. O publicano, que era o odiado, que era aquele que era rejeitado pelos judeus, ele já tinha uma oração mais desesperada. Quando Jesus fala que o publicano, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu e batia no peito dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Ele estava fazendo uma oração com total humilhação. Ele estava se humilhando, ele estava mostrando ali que ele precisava de Deus, que ele era um pecador, que ele não tinha motivo nenhum para se orgulhar, né? Que ele tinha era peso, vergonha dos seus pecados, tanto peso, tanta vergonha, que ele não conseguia nem olhar para o céu. Isso é muito significativo, ou seja, era uma, né, da forma que está colocado aqui, ele estava de cabeça baixa mesmo, numa situação totalmente humilhante, né? Então, essa narrativa também de bater no peito, a gente vislumbra, a gente fecha os olhos e vislumbra ali uma pessoa desesperada, de cabeça baixa, e batendo, e sofrendo, e chorando e orando. Ou seja, estava em estado de sofrimento, em estado de completa humilhação, pedindo misericórdia. Quando ele fala assim: ó Deus, ser propício a mim, a mesma coisa de falar: ó Deus, se compadece de mim, né, tenha misericórdia de mim, eu sou pecador. Ou seja, o único pedido que ele estava fazendo ali é que a ira de Deus fosse removida dele próprio. Ele queria simplesmente ser perdoado. Era uma oração de súplica, de perdão. Então são esses 2 tipos de oração que Jesus nos traz, e no final ele nos dá o seu ensinamento, lá no versículo 14. Digo-vos que este publicano, que estava sofrendo, que estava em situação de miséria, o pecador, mas que reconhecia o seu pecado, que clamava por Deus, este é o que voltou para casa justificado. Justificado. O que significa essa palavra? Perdoado, absolvido. Ele encontrou a absolvição, a salvação, por estar prostrado, por ter feito uma oração verdadeira de humilhação. Ele conseguiu o que tanto desejava, que era a paz do Senhor. E Jesus termina a parábola com uma frase muito apropriada: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, mas qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, aquele fariseu que se considerava justificado, na verdade ele voltou para casa como um pecador. E aquele que admitiu ser um pecador foi o que voltou para casa justificado, perdoado. É o que Jesus
nos ensina aqui ao finalizar essa parábola. Então, dentro desse texto, que é um texto muito claro, muito direto, que nem depende de tanta interpretação, nós podemos extrair algumas lições, né, para a nossa caminhada, para a nossa jornada como discípulos de Jesus. A primeira lição que eu busquei aqui diz respeito à humildade. Nós devemos orar com a atitude correta. E essa atitude correta é que devemos orar constantemente com humildade de espírito. Pois é esta verdadeira humildade que nos leva à exaltação espiritual. Jamais exaltação humana, não, mas exaltação espiritual, a exaltação de sermos justificados, a exaltação de sermos perdoados dos nossos pecados, de termos o arrependimento verdadeiro. Essa que é a verdadeira humildade espiritual. E é o que Jesus nos ensina que nós devemos buscar em nossas orações. Reconhecer que a nossa natureza é pecadora, que nós somos pecadores, mas que é pela graça, pela misericórdia de Deus que nós somos justificados. Não por nossas obras, nossas conjecturas aqui desse mundo, né? Como o fariseu fez, de achar que ele faz isso, que ele faz aquilo. Eu vou à igreja 3 vezes por semana, ou eu vou na escola dominical, vou nisso, vou naquilo, mas se o coração não tiver humilde, contrito perante Deus, de nada adiantará. Outro ensinamento que nós podemos extrair dessa parábola é que Deus perdoa os erros e não justificativo. Nós temos que ter a humildade de reconhecer o nosso pecado, o nosso erro e pedir perdão. Não adianta querer justificar. Ficar justificando isso, eu fiz isso por esse motivo, por aquele outro. Não. A oração não é justificativa. Deus sabe de tudo. Ele sabe o que se passa nos nossos corações. Ele quer um coração arrependido, um coração humilde, um coração manso. E não um coração orgulhoso, que se orgulha de ter feito isso ou ter feito aquilo, de proceder assim ou proceder daquela outra maneira. Não. Deus, ele quer que nós sejamos verdadeiramente arrependidos. Quando alguém não consegue reconhecer o seu próprio pecado, como o caso do fariseu, isso pode ser o sinal de algo muito mais grave do que simplesmente o orgulho. Pode significar até mesmo a ausência de fé. Ou a descrença. Porque não tem como uma pessoa que crê verdadeiramente em Cristo adotar uma postura de oração, olhando apenas para si próprio, desejando o bem apenas para si próprio e se esquecendo de amar ao próximo, como Jesus nos ensinou. Outra lição que essa parábola nos ensina é que ninguém impressiona Deus. Deus é Deus. O fariseu estava tentando impressionar a Deus, estava querendo, através da sua própria exaltação, dizer para Deus, impressionar a Deus que ele fazia isso, que ele fazia isso. Ninguém impressiona Deus. Deus esquadrinha os corações. E Deus busca os corações humildes. O publicano, já por outro lado, né, ele também se comparou às pessoas, mas ele se julgou inferior a todas elas. Ele classificava a si mesmo como pecador. É o que o apóstolo Paulo também fez, quando ele, lá na carta 1 Timóteo, ele escreve que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ou seja, ele colocando ênfase na nossa condição de pecador.
Não que exista o foco apenas no pecado e arrependimento. Não. Mas é entendermos a nossa própria natureza. A nossa própria natureza. Porque, tendo um coração humilde, nós vamos entender que o pecado ele pode acontecer. Mas quando ele acontece e o seu coração é humilde, o arrependimento ele vem quase que instantaneamente. E é isso que o Evangelho nos ensina. E quando isso acontecer, que nós nos humilhemos. Baixa a cabeça, e bate no peito e chora e pede perdão. É essa a oração. E não tentar justificar o pecado. Eu pequei, mas eu sou bom porque eu faço isso, porque eu pago dízimo, porque eu vou à igreja 3 vezes por semana. Não adianta. A humildade não está nessa autoexaltação. Nós podemos dizer também que a parábola ela traz uma lição de que a glória pertence somente a Deus. Quando a parábola traz o publicano falou, Deus, ser propício a mim, é ele pedindo a glória de Deus, a misericórdia de Deus, né? Que somente Deus é que pode agir em situações de extrema angústia, de tristeza, de arrependimento, como no caso dele. Então, essa parábola, meus irmãos, ela nos convida a fazer um importante autoexame. Devemos olhar para nossas vidas e avaliar nossa conduta diante da palavra de Deus. Pessoas iguais aos fariseus, iguais aos publicanos, elas existem até os dias de hoje. Os nomes são outros, mas os sentimentos são os mesmos, são muito parecidos. Que possamos apontar nossos olhos somente para Cristo. Que possamos reconhecer que apenas por seus méritos somos justificados diante de Deus. E é em Cristo que encontramos descanso para a nossa alma, para nossas angústias, para as nossas aflições. É somente Ele quem perdoa os nossos pecados. Não as nossas obras, não os nossos feitos, não aquilo que a gente faz como ser humano, mas apenas a graça e a misericórdia de Deus. Então esse é o ensinamento principal da parábola. É uma parábola, como eu disse, que nos convida a esse autoexame, a essa reflexão, para que nós possamos refletir a respeito das nossas orações, considerando que a oração faz parte da vida cristã, como eu disse aqui desde o início, que é o que Jesus nos ensina, é o que Jesus nos exorta, como dando exemplo. Ele próprio era o exemplo de oração. Ele sendo Deus, aqui encarnado, ele orava. Ele se humilhava perante o Pai. Ele fazia isso para nos ensinar, para que nós possamos nos fortalecer em oração, com humildade, com arrependimento, mas acima de tudo, clamando pela misericórdia de Deus. Amém?